Salve, salve seus pífios! Eu não gosto de generalizações sobre o povo de um país tão diverso e populoso como o Brasil. Mas, historicamente, faltou fibra moral ao nosso povo para realizar importantes acertos de contas. Trata-se de um país que nunca sequer cogitou uma guilhotinazinha em momentos oportunos. Decisão essa que evitaria viver na atualidade com o príncipe surubeiro, deputado federal e membro da família imperial segundo na linha sucessória de absolutamente nada, achando que é um grande pensador político do fascismo moderno. E sobre a ditadura militar então? Nem preciso dizer. Afinal, ao anistiar todos os criminosos daquele período em um dos acordos mais escandalosamente covardes que uma nação já aceitou, abrimos brechas para a milicada se empoderar novamente. O resultado disso foi o pior possível. Ao tentar criar uma comissão nacional para apurar o passado mal resolvido e honrar as vítimas, Dilma Rousseff sofreu ameaças de um general moribundo e vagabundo e caiu. Na Argentina, o cenário tinha tudo para ser o mesmo que aqui. Após o fim da ditadura em 1983, as instituições estavam prontas para perdoar as atrocidades dos governos militares. Mas os esforços dos promotores Julio Estracera e Luiz Moreno Ocampo mudaram o rumo dessa história, que deixou um rastro de mortes e traumas pelo país. Essa é a história contada pelo filme Argentina 1985. Argentina 1985, disponível no Amazon Prime, estrelado pelo sempre ótimo, maravilhoso, meu ator preferido, Ricardo Darín, e Peter Lanzani, que já havia mandado bem demais no papel de Jorge na série sobre Maradona, também disponível no streaming do velho da van americano. Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Só para situar antes de falar do filme em si, é bom lembrar que a ditadura argentina começa em 1976, quando Isabelita Perón foi deposta e o poder no país foi assumido pela junta militar que alçou Rafael Videla ao poder. Apesar de ter durado apenas 7 anos, foi um período brutal, com mais de 30 mil vítimas registradas no país. Mas essas violações aos direitos humanos, no entanto, começaram a ser tratadas como se fossem de responsabilidade das vítimas, o que o próprio ministro do Exterior argentino disse em um discurso que poderia facilmente integrar as piores frases do governo Bolsonaro. Essa frase faz com que o promotor Estracera pense em correr atrás de um caminho para julgar os militares envolvidos nesses crimes. Não foi exatamente fácil, e Estracera precisou de se cercar de jovens advogados tão idealistas quanto ele, para conseguir apurar todas as barbaridades e encontrar testemunhas dispostas a expor as maldades cometidas pela ditadura. E é justamente na formação desse grupo que entra o papel estratégico de Luiz Moreno Ocampo, que era de família de militares e conhecia de perto a mentalidade deles e da alta sociedade do país. Na primeira metade do filme, ele explica para Estracera que era preciso compreender o pensamento desse recorte populacional, que está sempre disposto a justificar um golpe de Estado. E até hoje é assim, né? Pelo menos no Brasil. A classe média está sempre maluca por um golpe de Estado. Tanto é verdade que em um primeiro momento, até a mãe de Moreno fica contra o filho e acredita que ele estaria apenas querendo desprestigiar os militares. Mas as coisas mudaram e ela notou que o filho estava com a razão quando ouviu o relato de uma mulher que foi humilhada pelos militares enquanto dava à luz. Até ali, a mãe de Ocampo imaginava que o filho estava errado ao tentar desprestigiar os militares. Mas depois mudou de ideia. Os réus sabiam que seria difícil escapar de um julgamento mais duro da opinião pública e logo no início tentaram evitar o julgamento, alegando que o tribunal militar não havia encontrado evidências dos crimes e eles não poderiam ser julgados por civis. Além disso, usaram o argumento de que não teriam mandado nenhum subordinado cometer tortura e nem eles teriam cometido diretamente. Sendo assim, o julgamento seria apenas um capricho de um comunista. Mas não foi esse o entendimento do júri e nem da população, que concordou com a condenação de Rafael Videla, Emílio Macera, Leopoldo Galtieri, Amando Lambruschini e Orlando Agosti. No fim do julgamento, Estracera citou Dante Alighieri e chamou os militares de tiranos.
que vivem para a rapinagem, concluindo seu discurso com a célebre frase: senhores, nunca mais. Com isso, a Argentina entrou na vanguarda da luta contra a impunidade e também virou um país em que defender a ditadura é motivo de desonra. Não é o paraíso na terra e nem nunca será, mas tem muito mais fibra moral que o Brasil. E digo isso porque podemos traçar um paralelo até mais recente de julgamento popular que novamente anistiou quem deveria ter sido considerado culpado. Me refiro à CPI da Covid e à pandemia que vitimou quase 700 mil pessoas. Embora o trabalho dos senadores tenha sido importante para o desgaste da figura do Jair e para apurar e revelar crimes contra a humanidade que ocorreram durante 2 anos, a verdade é que metade da população se refere à comissão como CPI da farsa. Nem mesmo revelações de que governadores e donos de hospitais transformaram cidadãos em cobaias humanas de tratamentos ineficazes foi o suficiente para sensibilizar o eleitorado. O resultado disso vimos nas urnas recentemente. O eleitor carioca deu, sem peso na consciência, o mandato de deputado federal para Eduardo Pazuello, o ministro da Saúde de Bolsonaro, no momento mais grave da crise sanitária e conhecido por fazer tudo o que pôde para atrasar a vacinação. Onyx Lorenzoni, que disse que formigas não fazem lockdown e nós também não deveríamos, quase levou o governo do Rio Grande do Sul. Wilson Lima, que chegou a ser alvo de impeachment durante a pandemia por transformar o Amazonas num laboratório de cobaias, se reelegeu contra Eduardo Braga, que atuou com firmeza na CPI da Covid. E Marcos Rogério, garotinho de recados do gabinete do ódio na CPI, ficou por pouco de levar o governo de Rondônia. Isso tudo tem uma conexão com a declaração do promotor adjunto Luiz Moreno Ocampo, que disse que a classe média é aquela que precisamos convencer para termos a legitimidade que precisamos. Levando em conta a tradicional tendência dessa mesma classe média justificar qualquer golpe militar, como eu havia dito. Para completar, é bom recordar o que disse Stracera no julgamento. O sadismo não é uma ideologia política, nem uma estratégia bélica, mas uma perversão moral. Perversão que infelizmente em nosso país está muitíssimo popular. Mas devo discordar, pode não ser ideologia, mas está ligada sim ao fascismo e à carreira militar e policial. Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, se ele mudou a sua vida, se te ajudou a passar esses 4 anos de governo Bolsonaro, pense em nos ajudar, é muito importante o seu apoio. Aqui no primeiro comentário tem os nossos apoios. A partir de R$5 no nosso Apoia-se, você pode colaborar para que o canal continue a sua luta contra o fascismo, contra o bolsonarismo. Tem também o nosso Pix, nossa conta PayPal e nossa conta corrente. Aqui no YouTube tem o botão do Seja Membro para você fazer parte de uma comunidade que entre o Apoia-se e o YouTube tem 4.000 pessoas, 4.000 pífios bem diagramados. Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Se você é um desses que acha que é possível dar anistia a esse tipo de gente, só tem uma coisa para te dizer: não passarão.